Olá, eu sou a Cristiane Borges, seja bem-vindo ao meu canal e vamos mais um vídeo hoje sobre bolo decorado. Então hoje eu vou fazer um bolo balloon cake, uma decoração masculina, né, com uns balãozinhos em cima que o pessoal gosta bastante. Vai ser num tom azul, eu vou fazer um azul degradê e vou dar uma pintada no bolo para ele ficar bem brilhante, bem bonitão, tá bom? Vamos lá, o que eu preciso? Meu bolinho já está no meu cake board, lembrando que o meu cake board tem 10 centímetros a mais que o tamanho do meu bolo. Esse bolo ele tem 20 centímetros, ele rende 20 fatias e o meu cake board tem 30 centímetros, sempre dando esse espaço aqui na lateral. Eu fico com 5 centímetros de cada lado para o cliente não esbarrar no bolo, para eu poder fazer a decoração direitinho, passar a espátula sem correr nenhum risco de encostar, né? Nada pior do que o bolo tá prontinho para ser entregue e você encostar no glacê, certo? Então vamos lá? Eu primeiro aplico uma pequena camada de chantilly branco e depois eu venho com chantilly tingido. Isso porque para a gente evitar gastar mais corante e para evitar que o bolo fique amargando um pouquinho. Às vezes, dependendo da cor, o chantilly muda o gosto e aí as pessoas não gostam muito. Então eu prefiro fazer só uma camadinha colorida e o fundo dele ser branco. Eu dou preferência a isso. Poderia fazer com ele todo colorido? Poderia. Mas aí eu tenho que avisar o meu cliente para ver se ele não se importa caso mude o sabor. O chantilly, dependendo do corante que você usa, ele realmente em grande quantidade ele vai amargar. Não tem jeito, não tem outra opção. Então eu prefiro fazer isso. Então eu cubro o bolo com branquinho primeiro. Sempre encosto o meu glacê, encosto o chantilly e depois vou espalhando. Eu não encosto no bolo em momento nenhum, só no chantilly. Eu vou espalhando ele devagarinho para evitar que eu grude farelo nesse chantilly. Lembrando que o bolo ficou prensado pelo menos 6 horas. Eu coloquei o recheio e a massa. Eu tenho um vídeo ensinando a montar bolo na forma. E aí eu coloquei o recheio, a massa, montei direitinho e deixei na geladeira descansando para ele ter mais estabilidade para o cliente transportar também. Não correr o risco dele tombar, de ficar torto. A gente faz isso. Vamos alisar agora. Aliso meu chantilly. Nesse momento não precisa ficar perfeito, que eu vou passar uma camada azul, lembra? Que o bolo vai ser 2 tons de azul. Então eu dou uma nivelada. E agora eu vou com a minha camadinha azul por cima. Agora eu vou tingir o azul. Lembrando, não quero uma cor muito forte também, porque eu vou fazer a parte de cima pintada. E o pintado ele fica um tom mais forte. Então o de baixo pode ser clarinho e o de cima vai ser mais forte. Corante azul anis que eu tô usando. Botei uma gotinha, vamos ver o tom que ele vai ficar. Nessa quantidade de chantilly e de corante, ele não muda o ponto do chantilly. É muito importante que na hora que você mexa o colorido, você perceba se mudou o ponto. Se mudar o ponto, você tem que estabilizar de novo esse chantilly. Tem que deixar ele molinho para não ficar com bolha, para você conseguir passar a espátula e ele ficar lisinho. Então eu usei uma gotinha só, na cor que eu quero. E agora eu vou passar esse azul devagarinho no meu bolo. Um pouquinho. Vou espalhando. Poderia também fazer com um saco de confeitar. Faço uma camadinha, depois aliso com a espátula. Aqui uma camada azul. Vou subindo um pouquinho com o meu azul. Eu não preciso me preocupar com a parte daqui de cima, porque como eu vou pintar, ele não necessariamente precisa estar com todo coberto de azul.
pode ser só a lateral mesmo. Um azul clarinho. Não precisa nem botar nele todo, tá vendo? Exatamente do jeito que eu tô fazendo. Exatamente desse jeito, você não precisa botar todo. E eu aliso de novo. Sempre lembrando que a mão não mexe, somente a bailarina. Sempre ângulo de 45 graus. Eu encosto com delicadeza e giro minha bailarina. Agora eu vou passar a minha espátula de textura. Tá vendo que o azul, mesmo quando eu não passei até embaixo, ele subiu? Então, não necessariamente a gente precisa passar o azul até em cima, a não ser porque a parte de cima também é azul. Aí eu posso passar. Aí eu devo passar, né? Alisei, tiro meus cantinhos, minhas quinas. Agora eu vou para minha espátula de textura. Espátula de textura. Eu gosto muito dessa de inox, acho muito melhor para trabalhar do que a de plástico para fazer textura. Mas você usa o que você tiver, é sempre assim, a gente se adapta ao que a gente tem. Não preciso ter um material perfeito, eu preciso ter aquilo que faz o efeito que eu quero. Mesma coisa da espátula de textura, sempre ângulo de 45 graus, a mão não mexe e eu giro só a bailarina. É muito importante ter uma bailarina para fazer espátula de textura, não adianta, bico você consegue fazer sem, mas para espátula, infelizmente a gente precisa da bailarina, ele precisa girar para ficar um bolinho bem perfeito. Vou ajeitar aqui um pouquinho, ficou faltando cobertura. E aliso de novo. Toda vez que eu precisar passar a espátula de novo, eu preciso limpar essa espátula, tá, gente? Eu não posso voltar com ela com chantilly no bolo, ela tem que estar sempre limpinha. É só passar na espátula, na espátula de textura. Bom, acabo de alisar. Vou fazer meu desenho no topo, o espiralzinho que eu acho muito bonito, encosto e giro. A minha mão também não mexe, é só bailarina, parece mágica, né? É só girando que ele vai até o final, a mão não mexe. Sempre o biquinho da espátula é inclinadinha, você consegue fazer esse efeito bem bonitão. E agora eu vou fazer o quê? Vou pintar a parte de cima com azul mais escuro. Primeiro eu vou limpar minha lateral de uma vez. Posso limpar com o dedo, mas posso limpar com a espátula também, tá? A pontinha da espátula. Eu venho devagarinho e passo aqui. Com um azulzinho claro, ele não mancha a tábua. Porque no caso, se manchar, você passa álcool no paninho e passa em volta. Agora vamos pintar. Eu tenho os meus potinhos já coloridos. Eles ficam guardados, sempre um potinho com cada cor. Ostentação de confeiteira, né? Tem um potinho para cada cor. Eu prefiro. Jogo o pozinho azul aqui dentro. E jogo a solução alcoólica. Coloquei, vou mexer para dissolver bem o meu potinho. Sempre olha no fundo, se ele tiver com uma camada azul embaixo, você mexe mesmo, porque senão ele topa o canudinho. Vamos lá, vou pintar a parte de cima. Lembrando, sempre girando o bolo e girando o movimento da minha mão. Eu não faço parado. Eu sempre giro e o bolo girando também.
E aí a pessoa pergunta, como eu sei a quantidade de pozinho para a quantidade de álcool? Eu ponho um pouquinho de pozinho, um pouquinho de álcool, misturo, faltou, eu faço de novo. Que eu não corro o risco desse potinho cair, eu perder todo o material que está aqui dentro, ele despencado aqui. Eu sempre seguro bem firme aqui embaixo, seguro de qualquer maneira, que eu tenho medo de cair. Mas se por acaso eu fazendo em quantidade pequena, eu não perco material, certo? Às vezes você não tem onde guardar também. Eu, por exemplo, tenho um para cada cor, mas se você não tiver, vai ter que lavar. Então, para não desperdiçar material, a gente faz isso. Sempre mistura um pouquinho. Quando eu espalho ele, eu vou borrifar. Se ele não ficar escorrendo, ele está no ponto ok. Não ficou muito claro, eu vou ter que botar mais pozinho. Entendeu? A gente sempre vai olhando mais ou menos, não tem uma medida certa. Mas ficou bem legal esse azul. A cliente me pediu algumas estrelinhas prata. Então eu tingi o confeito de estrelinha com um pozinho prata e eu vou colar aqui devagarinho. O que eu fiz? Botei minha estrelinha no potinho, botei o pozinho prata e sacudi. Não ficou totalmente prata, o branco ficou prata, mas as outras cores não. Não ficou. Eu não tinha estrelinha de uma cor só, eu só tinha colorida. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as branquinhas que ficaram pratas e vou encostar nesse bolo. Com o próprio dedo, eu seguro. Poderia ser com o dedo com desmoldante também. Encosto devagarinho no bolo. Sempre delicadeza quando encostar a estrelinha, para não marcar o seu chantilly, tá? Agora eu vou colocar minhas duas bolinhas no bolo, escolho a frente do bolo. Coloco, fiz uma bola maior e uma bola menor. Fico com cuidado, lembrando que meu bolo está pintado. Então, fiz o buraquinho de uma vez só, depois não posso ficar mexendo. Botei uma bola mais baixinha e uma bola mais altinha. Certo? Agora eu vou limpar a minha tábua em volta, tá? E colocar uma plaquinha de gratidão que ela me pediu, tá? Lembrando agora, nós temos um colorido para tirar, então eu passo álcool no meu paninho e passo em volta. Pronto, gente, plaquinha, as bolinhas, a gente chama esse modelinho de balloon cake. Se você tiver dúvida sobre fazer esse balãozinho, quiser que eu faça um vídeo ensinando também, me fala, que é super válido, eu faço, tá? Então eu vou colocar numa caixinha para transporte. Eu optei por essa agora, por entregar bolo na caixa, para o cliente realmente não encostar no bolo pintado. Geralmente na hora da entrega a pessoa vai se ajeitar no carro e acaba encostando. Então eu vou botar numa caixa. Não vou conseguir colocar a tampa, porque a caixa não é tão alta para o balão, mas o cliente consegue levar no colo bonitinho, tá? Então vou botar na caixa. Vou botar o bolinho aqui. Vou chegar pra cá. Minha caixinha tá aqui, ó, bonitinha. Um lado tá preso, o outro lado eu vou colocar uma fita fechando. Pego meu bolo. Coloco na caixa. Vou usar uma fitinha de sisal, cordinha, dá um laço. E o meu bolinho tá pronto para entrega, certo?
E aí, gostaram? Espero que vocês tenham aprendido alguma técnica diferente. Comenta aqui no vídeo, me fala aí. Se você também tem uma sugestão, também coloca pra gente, vai ser um prazer te ajudar. E compartilha com quem você sabe que quer ser um confeiteiro ou uma confeiteira, que precisa de umas dicas para começar, precisa de aprender algumas técnicas novas. E dá um like, curte bastante esse vídeo. E muito obrigada e até o próximo vídeo, gente. Beijo!